O teste de mechas é justamente você fazer é como se fosse um treinamento. E quando você vai fazer um teste para cumprir uma missão impossível, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o teste exatamente igual. Você tem que fazer com que o teste seja, assim, o mais próximo possível do que vai ser a realidade. Por exemplo, eu lembro de um outro filme que é o 11 Homens e um Segredo, que eles vão roubar o cofre lá, que é com o George Clooney, com o Brad Pitt. Eles vão roubar lá o cofre do cassino. E aí, como que eles fazem o teste? Como que eles treinam para isso? Como que eles fazem o teste para ver se eles vão conseguir fazer a parada? Cara, eles compram uma réplica do cofre. E aí eles pegam a réplica do cofre e faz os testes na réplica do cofre que eles vão assaltar. Isso no filme. Mesma coisa, missão impossível. Você vai fazer uma missão impossível, você tem que tentar reproduzir as condições reais do que você vai enfrentar lá na frente. Então, se você vai fazer um teste de mechas, você vai fazer o teste de mechas exatamente com a mesma mistura que você vai fazer o cabelo depois. Senão, não funciona. Parece óbvio, né? Mas muita gente faz isso. E aí chegou lá, a cliente sentou, sem muita conversa, geralmente o profissional vai lá, pega, mistura um pouco de descolorante, com oxidante, vai lá e taca produto no cabelo. Tacou no cabelo, ele vai lá e fica olhando, e vai acompanhando e tal, e aí ele vê se o cabelo vai aguentar, se o cabelo vai chegar na cor que ele quer que chegue, né? E aí ele vai dizer, não passou no teste de mechas, ou passou no teste de mechas, se passar no teste de mechas vai fazer, se não passou, fala para cliente, ó, sinto muito, mas não vai rolar. E o que acontece? Você perde muita cliente com isso. Por quê? Porque hoje em dia o teste de mechas, né, o protocolo do loiro que cai, o teste de mechas é para o cabeleireiro ou a cabeleireira. Só que é o seguinte, esse teste de mechas não é uma prova assim, ó, vamos ver se o cabelo passa no teste de mechas. Não, ele é para te mostrar como realmente esse cabelo tá e para te dar uma ideia do que você pode fazer para superar isso. No Master Blonde, por exemplo, meus alunos, eles fazem o cabelo passar no teste e não fazem o teste para ver se o cabelo passa. É assim, ó, se o seu filho está com dificuldade na escola, o seu sobrinho, que seja, está com dificuldade na escola, o que você vai fazer? Você vai botar ele lá para fazer uma prova e ver se ele passa? Não, você vai ajudar ele a passar na prova. E por que não você não vai ajudar o cabelo a passar na prova? Essa é a grande sacada. E é aí que você ganha todas as clientes que você já dispensou. Todas as clientes que você já dispensou por causa do teste de mechas, imagina se você tivesse conseguido fazer essas clientes. Bota na ponta do lápis aí, nos últimos tempos, quantas clientes você dispensou porque não passou no teste de mechas. Se você tivesse como fazer esse cabelo passar no teste de mechas, quanto que você iria ganhar a mais? E se você fizer um loiro perfeito, um loiro de cinema em cada uma dessas clientes que você dispensou, imagina o reconhecimento que você iria ter. O protocolo loiro que cai é o quê? Você bota e reza, né? Bota e reza. Teste de mechas, ele tem que ser algo para comprovar aquilo que você já sabe. E não para te mostrar alguma coisa que você não sabe. O que eu quero dizer com isso? O cliente chegou e você já vai botando o descolorante numa mecha do cabelo dela para ver qual é que é, eu não acho uma boa ideia. Por quê? Porque tem outros meios para você fazer isso sem perder todo esse tempo de fazer um teste de mechas. Você não faz uma prova primeiro para estudar depois. Você primeiro estuda para depois fazer a prova. Então, como que você faz esse estudo do cabelo? Você faz através de uma consulta capilar. A primeira coisa que você tem que fazer é uma consulta capilar. Nossa, Felipe, mas eu não sou médico, eu não sou... Meu Deus, consulta capilar... Cara, consulta capilar é simples, é você sentar com a sua cliente e perguntar, e aí? Primeira coisa, ó, primeiro grande erro que as pessoas cometem, que os profissionais cabeleireiros cometem. O profissional cabeleireiro não entendeu o que a cliente realmente quer. Às vezes a tua cliente chega e fala assim, eu quero um loiro platinado. Só que é o seguinte, você tem uma imagem na sua cabeça do que é um loiro platinado. A sua cliente provavelmente tem outra imagem na cabeça do que é um loiro platinado. Você tem uma ideia na sua cabeça do que é um loiro perolado. A sua cliente pode ter uma ideia diferente. Você na sua cabeça tem uma ideia do que é loiro amarelo. Na cabeça da sua cliente pode ser outra coisa. E ó, quando você começa a conversar com a sua cliente antes de qualquer coisa, mágicas acontecem no seu salão. Experiência própria. Às vezes a cliente chegava para mim e falava assim, Felipe, eu quero um loiro platinado. E assim, gente, nada contra o loiro platinado, mas o platinado, na minha visão, é aquele loiro acinzentado mesmo. Aquele loiro prateado. Na cabeça da minha cliente, eu fui descobrir que não era. Por exemplo, ó, que cor de loiro é esse aqui dessa minha boneca aqui, dessa boneca de estudos? Para você, que tonalidade de loiro é essa? Que matiz de loiro é esse? O fato é que eu não sei o que você vai responder, mas isso aqui era o loiro platinado da minha cliente. Quando você entende o que a sua cliente quer, o seu teste de mechas fica mais
acertado. E às vezes também você acha que o platinado é aquele loiro super branco, às vezes a sua cliente está dizendo que é um loiro amarelo pastel, que você precisa de muito menos tempo para chegar nele, de muito menos tempo de clareamento para chegar nele, o que vai poupar muito a saúde do cabelo da tua cliente, e você não vai ter tanto trabalho, não vai ter tanto problema, e não vai ter que dispensar uma cliente no teste de mechas. Ela achava que isso aqui era platinado, para mim platinado é cinza. Então, nessa consulta capilar, a primeira coisa que você pergunta é, senta ela lá, tudo bem, tudo bom. Fulana, qual é o cabelo dos seus sonhos? E ela vai te dizer qual é o cabelo dos sonhos dela. Imagina você entregar o cabelo dos sonhos da sua cliente, quanto que isso vai te valorizar? Mas é só isso? Não. O que você tem que pegar? Você tem que pegar o histórico. Por que isso é importante? Porque isso vai fazer com que você consiga fazer o cabelo passar no teste de mechas. Existe uma metodologia que chama método Hope de diagnóstico capilar. Esse método Hope, ele é simplesmente 4 passos. Primeiro, você pega o histórico do cabelo da sua cliente. Por que o histórico? Porque aí você sabe se ela já tingiu de preto, se ela não tingiu de preto, se ela já tem loiro embaixo, se ela tem coloração, se não tem, se esse cabelo tem alisamento, se não tem, se tem outro tipo de química, se não tem. Pega o histórico. Então você vai lá, ó, quais foram as químicas que você fez nos últimos meses? Você faz coloração, já fez shampoozinho, já fez tratamento, já fez, sei lá, progressiva, histórico. Depois você vai fazer uma observação do cabelo. Vai observar o cabelo com olhos clínicos. Você é um profissional cabeleireiro, né? Você precisa ter olhos clínicos. Você vai olhar. Às vezes já aconteceu de cliente minha chegar e falar: você já fez progressiva, alisamento? Fala, não. E eu olhei o cabelo dela e vi uma diferença, né? A raiz mais ondulada, e aí tinha um ponto ali em que o cabelo estava mais liso, parecia que ele estava com progressiva. E aí eu perguntei, porque hoje em dia, né, essa questão de progressiva, tem muito profissional que ainda chama progressiva de tratamento e não de química, né? Existe essa confusão ainda. Eu perguntei, mas vem cá, tudo bem, você não fez progressiva, mas você fez algum tratamento diferente? Eu fiz uma selagem. Eu faço selagem a cada 3 meses. Então pronto, tá aí, ó, para cliente aquilo. Eu falei, tem selagem, então você tem que observar. Percepção e textura. Percepção, você perceber o que é, você tatear esse cabelo. Você olhou, tem um histórico na tua cabeça já, olhou o cabelo, botou a mão, é aí que você vai botar a mão e sentir como que tá esse cabelo, como que tá a elasticidade desse cabelo, como que tá a porosidade desse cabelo. Tá mais áspero, tá? Porque às vezes você olha um cabelo, ele tá brilhante, tudo mais, tá bonito, mas você vai lá e põe a mão, você vê que o cabelo tá bem ressecado e até danificado, quebrando. Por que isso? Porque hoje em dia existem cosméticos que têm na sua composição os derivados de petróleo, que são como se fossem maquiagem para o cabelo, né? Eles dão a impressão visual, então eles parecem estar saudáveis quando não estão. Então é importante você fazer isso. E mais do que isso, o derivado de petróleo ainda por cima, ele forma um bloqueio, né? Ele dá essa impressão visual e ele ainda bloqueia a ação do descolorante. Se ele bloqueia a ação do descolorante, o descolorante não consegue clarear tanto quanto ele conseguiria se não tivesse essa parada. Então, e aí depois você vai explicar para a cliente, que aqui entra a parte de valorização também do seu trabalho e tudo mais. Mas qual que é o grande lance aqui? É você fazer uma consulta capilar para você entender como está aquele cabelo. Porque assim você sabe já qual vai ser o resultado do teste de mechas. Se o cabelo está danificado, quebrado, tem coloração escura em cima de um loiro que ela fez lá para trás, você sabe que esse cabelo vai ser difícil. Você sabe que esse cabelo não vai aguentar você simplesmente botar um descolorante lá. Você já sabe disso. E aí, olha só que interessante. Você usa o teste de mechas para a cliente. Como assim usa o teste de mechas para cliente? Você já sabe o que vai rolar no teste de mechas. Então você pode usar o teste de mechas, primeiro, para convencer a tua cliente. Segundo, para mostrar para ela que você sabe que você é profissional, que você sabe o que você está falando, que você é o cara da missão impossível, você é a pessoa da missão impossível. Que se tiver alguém para cumprir uma missão impossível no cabelo dela, esse alguém é você. Como que você faz isso? Você vai lá e fala assim, pelo teu histórico, pelo que eu observei, pelo que eu percebi, e essa é a parte da explicação, o teu cabelo tá num grau de erosão ou num grau de saúde capilar tal, e o teu cabelo, nessa cor que você me explicou, que você quer, do jeito que você quer, o teu cabelo, assim, do jeito que ele tá, não vai aguentar. Mas eu tenho uma solução para você, que é o protocolo do loiro 100% saudável. Você tem problema com o cliente? Meu Deus, a cliente não quer pagar, a cliente não quer pagar para tratar o cabelo, a cliente não quer esperar para recuperar o cabelo, a cliente não quer pagar mais caro. Deixa isso de lado um pouco. Sabe por que ela não quer pagar? Por que ela não quer tratar? Porque ela não acredita que isso vai funcionar. Quando ela fala que ela não é muito caro, não, a cliente não quer pagar, isso é a cliente te dizendo, e aqui, com todo respeito e com todo carinho,
tá? Isso é a cliente te dizendo que ela não confia em você.